Fala pessoal, tudo bem? Douglas Silva falando. Pessoal, o objetivo desse vídeo é a gente trabalhar com estrutura de repetição, função while, repeat, for, dentro de linguagem ST e em CLP. É bem interessante esse tipo de conteúdo, porque existe uma série de insights e cuidados que você deve tomar para trabalhar com esse tipo de estrutura. Bom pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, dê seu joinha e compartilhe para o seu amigo que também quer aprender sobre automação industrial e indústria 4.0. Pessoal, retornamos dentro de instantes. Bom, pessoal, a gente vai iniciar os estudos aqui sobre as estruturas de repetição, né? Eu vou demonstrar como funciona a sintaxe para cada uma delas. Eu trouxe três estruturas aqui que a gente pode trabalhar, são três maneiras diferentes. O como você vai trabalhar para as três, né, estruturas, basicamente ele se comporta aqui da mesma forma, né? Porém, a maneira com que a gente escreve, ele é um pouquinho diferente, né? Então, assim, eu sempre recomendo, vamos escolher uma dessas estruturas para a gente poder trabalhar nosso exemplo, né? Mas depois, quem tiver interesse pode refazer de outra forma. Eu vou pegar a primeira aqui, que é a estrutura while, né? E a gente vai estudar ela, que tem algumas particularidades que são extremamente importantes a gente entender quando a gente trata da questão aqui do CLP, né? O CLP ele trabalha um pouquinho diferente. O que acontece, pessoal? A primeira coisa que a gente precisa entender, né? Isso é uma dúvida de muitos profissionais, quando a gente trabalha com algumas linguagens de programação, exemplo, Python ou qualquer outra, a gente geralmente tem o nosso programa que você executa e você precisa colocar ali uma estrutura de repetição para manter esse programa em looping, tá? Já no CLPs, existe uma coisa que a gente fala que é a abstração disso. E por que abstração disso? Porque o CLP por si só, ele já é contínuo, né? O que isso quer dizer? Essa estrutura, né, uma vez que a gente chame ele dentro, por exemplo, da nossa rotina principal aqui, eu estou chamando ela, né? Então, se você observar, a gente chama essa estrutura de repetição, então a gente está chamando essa rotina dentro dessa estrutura, né? E essa rotina principal, ela está dentro de um main, né? De uma main task, né? Que seria o que? Uma tarefa. E essa tarefa, ela, por si só, ela já é cíclica. E o que isso quer dizer, né? Quer dizer que esse programa ele é executado de maneira cíclica, independente dessa estrutura de repetição que a gente está falando, né? Cara, o que isso quer dizer? Não ficou muito claro ainda. Bom, vamos lá, vamos demonstrar na prática, né? Por mais que aqui eu tenha, né? Se você observar o que essa estrutura aqui está fazendo, vamos entender, né? Aqui a gente está falando assim, ó, contador ele é igual a zero. Para iniciar esse processo, eu estou falando, né? Deixa eu colocar ele aqui, que a gente consegue olhar só a estrutura para analisar a lógica. O que eu estou falando aqui para esse sistema? Ó? Faça essa variável contador ser igual a zero. A partir do momento que você falou que ela é igual a zero, né? Eu estou falando para o sistema, enquanto o contador for menor do que 10, né? Enquanto essa variável contador for menor do que 10, faça. O que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui e vai fazer a var 01, ela é igual a var 01 mais 1. Então, basicamente assim, se a var 01 no momento inicial ela é 0, né? E depois eu estou falando var 01 mais 1, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o valor 0 mais 1 e vai associar ela dentro da variável, vai colocar esse valor dentro dessa variável. Na próxima vez, né, como ele veio aqui embaixo e eu estou falando para o sistema, faça contador igual a contador mais 1, então assim, como eu estou falando ele aqui é 0, uma vez que ele executou, o meu contador agora vai ser 1, né? Porque ele iniciou era 0, vai fazer contador igual a contador mais 1, 0 mais 1, que é igual a 1. Beleza, ele chegou aqui no final. Porém, lembra que eu falei aqui para o sistema, enquanto o contador for menor do que 10, ele vai ficar repetindo esse processo aqui interno. Então ele vai ficar rodando, 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 até que, como a gente colocou essa variável nossa de controle contador, ele vai ficar girando aqui dentro, executando essa parte do código, até ele ser maior do que 10. Porque eu estou falando, enquanto você for menor do que 10, aliás, no momento que ele for 10, né, que essa variável contador, ela for igual a 10, ela não é menor do que 10 mais, ele sai e vai continuar a execução aqui embaixo, tá ok? Mas o que acontece, né? Por que aqui ele não está fazendo a minha variável ali contador, a minha variável, aliás, perdão, var01, por que ela não vai até a 10 e simplesmente para, né? Porque acontece o seguinte, como o meu programa ele é cíclico,
ele fica executando esse while aqui, termina o while, volta para dentro dessa, volta dentro aqui para minha chamada, termina o programa, volta aqui, executa todos esses códigos e chama essa função novamente. Então, se você observar aqui, ela é uma função praticamente infinita. A única diferença que a gente está utilizando aqui, né, é que ele vai entrar dentro dessa estrutura, executar ela 10 vezes antes de continuar todo o software. E aí é o ponto que a gente precisa entender, né, dessas estruturas. O que eu vou fazer aqui para, de certa forma, resolver e ela ser ali igual ao valor desejado? Eu preciso ter o controle dessas variáveis. Eu vou fazer aqui a minha var 01, ela é igual a 1, né? Opa, var 01 é igual a 1, para a gente conseguir visualizar essa estrutura de repetição funcionando. Primeiro a gente precisa entender o conceito dela e aí depois a gente vai para uma aplicação um pouco mais prática, né? Incluindo a questão dos arrays, tá? Os arrays são extremamente importantes, úteis e para isso que essas funções aqui vão acabar te ajudando e muito, né? Essas funções, essas estruturas, aliás, de repetição. O que a gente precisa entender, né? Uma coisa que precisa ficar muito clara, principalmente para quem desenvolve programas aí de CLP, que quando ele estiver dentro dessa estrutura, tá? Quando ele estiver dentro dessa estrutura, ele não executa o resto do código, tá? Por mais que ele é cíclico. Então, o que acontece, pessoal? Isso daqui é um ponto de extrema atenção quando você vai trabalhar com lógicas de repetição dentro de um CLP. O que você precisa entender? Todos eles estão dentro da mesma tarefa. Ele vai vir, vai executar essa linha, vai executar essa linha, executa essa linha, executa essa linha, chama repetição. Enquanto ele estiver dentro desse looping, ele não sai, não continua o programa, tá? Ele não vai executar essa parte aqui embaixo. Então, por exemplo, se eu vir aqui e colocar algo do tipo var02, tá? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui para offline. Eu vou colocar aqui para fazer sentido, var02, que é igual a 100, tá? Ponto e vírgula, tá? Isso daqui é um baita de um problema, já vai fazer sentido. Quando que ele faz essa var02 igual a 100? Ele vai ficar travado aqui dentro executando, somente no momento que ele termina essa função. Qual que é o grande problema que eu vejo em lógicas ST? Principalmente se você colocar algo desse tipo. Ó. Tá vendo aqui essa variável, ela não tem o controle? Olha o que vai acontecer, né? Eu vou vir aqui e vou fazer isso daqui, ó, só para a gente poder observar. A gente trava o controlador, porque você vai acabar criando aqui, ó, um looping infinito, que a gente chama. E o que é esse loop infinito? Tá vendo que essa variável de contagem aqui, eu não coloquei ela aqui embaixo, para quê? Para ela ser incrementada até um ponto que ela saia desse looping. Então aqui eu cometi um erro dentro do software, que ele vai travar a sua CPU. Ele simplesmente entra num looping que a gente chama de looping infinito. Então, para trabalhar com funções de repetição dentro de CLPs, exige um nível de cuidado muito grande, tá? Normalmente a gente utiliza aonde a gente vai ter um tipo de lógica aonde você não trava o seu controlador, tá? Aonde ele não vai ficar aqui travado esperando um evento acontecer, por exemplo. Então tem que tomar muito cuidado. Você está lá desenvolvendo a sua estrutura de repetição, tá? E de repente acontece uma situação dessa daqui. Você mandou para dentro do seu CLP online, ele vai travar a sua CPU, porque ele caiu nessa condição de loop infinito. Por que loop infinito? Porque nunca a variável contador vai ser menor do que 10. Concordam? Se eu tirei fora aqui a minha estrutura de repetição, que é a variável que faz o incremento dessa variável que eu estou querendo monitorar, o que vai acontecer? Ela entra no loop infinito. Então, acontecendo isso, você trava o seu controlador, né? E o que a gente vai fazer agora? Pessoal, o conhecimento que a gente vai fazer agora, né, a etapa, na verdade, que a gente vai fazer exatamente nesse momento, ela depende do vídeo anterior daqui na playlist. Dá uma olhada sobre o vídeo arrays, que você precisa entender essa estrutura de arrays e como ela funciona para fazer sentido aqui dentro disso daqui que a gente vai demonstrar. Então, até o momento a gente fez o quê? A gente entendeu como é que funciona a questão da estrutura while. O while, o que ele vai fazer? Ele vai entrar dentro dessa estrutura, recapitulando para ficar bem claro, e vai executar isso aqui dentro até que essa condição seja estabelecida. Qual que é a condição aqui? Enquanto ele é menor do que 10, a nossa estrutura, né? Ele até travou aqui meu CLP. Vamos lá. Você vê que
deu ruim, né? Vou colocar aqui para dentro, deixa eu colocar continue, vou colocar lá, fazer o download novamente. Não tá nem deixando aqui a minha estrutura do meu CLP rodar. Deixa eu parar ele aqui, vou fazer isso aqui. Deixa eu dar um stop para ele voltar, vamos ver se ele consegue aqui restabelecer, né? Vamos dar um login, beleza? Aí restabeleceu, ó. Você viu que ele travou a CPU enquanto ele estava com o programa lá dentro, ela não rodava. Bom, e o que vai acontecer aqui, né? Se você observar, opa, deixa eu jogar para cá, agora sim ele vai. Se você observar, o que acontece? Ele foi até o 10, né? Isso daqui a gente não está enxergando, né, pessoal? Mas ele está acontecendo, o que ele está executando? 10 vezes essa condição. Entanto que aqui para você ver, eu vou colocar aqui mais 2, né? Mais 2. Aí você vê que ele já vai fazer ele vai executar essa lógica 10 vezes. Então ele está fazendo o seguinte, ele pega aqui a variável que a gente está falando que ela é 0 aqui no começo, faz ela, vai somando ali cada vez, cada execução aqui ele vai somando 2. Você vê que ele executou esse programa 10 vezes, né? Uma vez que ele executou 10 vezes, ele parou a execução. Bom, pessoal, agora eu vou trazer essa questão para trabalhar com array que vai fazer mais sentido o porquê que a gente usa esse tipo de função. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou copiar esse array aqui, vou trazer para cá, tá? Até mesmo para a gente criar uma similaridade aí com o último vídeo, né? Só vou mudar aqui o tipo dele, ao invés de real, vou colocar int para ficar mais fácil a visualização. E aqui o que eu vou fazer, ó? Como que eu faço o acesso nesse array, né? Basicamente aqui o que eu faço é isso aqui, ó. Eu vou lá, eu vou colocar var underline 03 int, né? E aqui eu preciso colocar entre parênteses qual é a posição, qual é a posição aqui, peraí que eu escrevi errado, var 03 tem aqui um underline a mais e um a menos, deixa eu colocar aqui, var 03 underline int. Deixa eu dar um enter aqui para facilitar. E aqui o que vai acontecer? Isso daqui é só para demonstrar como eu faço o acesso, para a gente recapitular a cada item aqui dentro dessa variável do tipo array, né? Deixa eu colocá-la aqui. Então assim, o array ele é composto de várias variáveis, né? Ali no nosso caso está aqui até 1000. Eu vou diminuir e vou pôr 100 variáveis. E por que 99 e não 100? Porque o 0 ali, a posição 0, ela já é uma variável, tá? Então ela é do 0 até o 99, que vai compor um total aí de 100 variáveis, vamos dizer assim, né? Deixa eu ver aqui, ele tá me acusando um erro. Apareceu um end while aqui, porque... então ele estava acusando um erro. Vamos salvar. O que vai acontecer aqui, pessoal? Nada demais, né? Eu só troquei um endereço por outro. Não estou fazendo nenhuma gestão de estrutura. Então aqui ele está pegando aqui o valor e somando ele aqui e indo embora. Como eu não coloquei aqui a minha variável igual a 0, ele vai estar sempre somando. Ele vai, soma 10 vezes. Você pode ver que ele meio que vai somando de 10 em 10. Por que ele está somando 10 em 10? Porque ele é rápido, né? A gente não consegue visualizar. E qual que é a sacada aqui? O que eu posso fazer? Na verdade, pessoal, eu vou fazer simplesmente aqui, ó. Eu posso trocar essa variável aqui, ó, por contador, tá? Eu quero pegar essa mesma variável, como eu estou incrementando aqui nela, a gente vai fazer o seguinte, só para a gente poder visualizar o que acontece. Tá vendo que ele foi até o 9, né? Então ele foi do 0 até o 9, né? Porém, vamos observar aqui, como eu tenho 100 variáveis, eu vou agora só aumentar aqui para 100. Então vamos ver qual que é o último número ali que ele vai fazer, ó. Se a gente observar, né, o último valor aqui do contador, ele vai ser 100, né? Porém aqui, ó, o que acontece dentro dessa variável aqui, ó? Ela recebeu 99. Por quê? Porque no último momento aqui, quando esse valor valer 100, ele vai chegar aqui em cima e ele não vai executar mais aqui dentro. Por quê? Porque ele sempre vai executar aqui dentro enquanto ele for menor do que 100, né? Quando ele chega aqui embaixo, ele executou, vamos dizer que ele chegou a 99. Chegou a 99, ele manda executar. Opa, esse cara agora virou 100. Ele chega aqui embaixo. Quando ele vem verificar de novo, opa, agora ele não é menor do que 100 mais. Ele sai fora e vem e executa essa linha aqui embaixo. E por que essa estrutura de array a gente quis trazer, explicar, né? Depois a gente, lógico, vai trazer exemplos aqui um pouco mais práticos, com lógicas que façam sentido dentro de automação. Mas aqui é para a gente entender essa estrutura.
Essa variável aqui que eu dou o endereço, né? Se eu mudar ela aqui para 2, por exemplo, ó, se a gente observar, o que vai acontecer? Agora não é mais, né? Eu vou abrir a estrutura inteira, tá vendo aqui, ó? Esse daqui foi a execução anterior que eu falei que eu queria a posição 0. Agora eu tô falando que eu quero a posição 2. Tá vendo que ele muda? Cada vez que eu mudo o número aqui, eu tô pegando uma variável dentro dessa estrutura, né? Que são 100 variáveis aqui. Ele tá pegando uma variável diferente. Como que eu faço, né? Poxa, eu quero executar uma única linha 100 vezes. E eu quero trabalhar com todos esses registros. Eu vou vir aqui e vou substituir daqui por contador. Olha que interessante. Então, ao invés de eu ter que digitar uma linha, né, uma estrutura de linha para cada variável, quando eu mudo dessa forma, olha o que ele vai acontecer. Agora vai dar para ver certinho o que ele está acontecendo. Ó. Olha lá, ele muda. Tá vendo que ele está pegando o número aqui da variável contador? E esse endereço aqui, cada vez que ele executa esse looping aqui dentro, eu estou trocando o endereço. Eu estou pegando uma outra variável. Então você pode observar que todas as variáveis receberão valor. E para que isso é interessante? Com uma única linha de programa, você pode executar várias variáveis, né? Você consegue executar aqui, no nosso caso, ó, a gente está executando 100 variáveis ao mesmo tempo. A gente está executando essa lógica 100 vezes. Poxa, Douglas, se eu aumentar para 1000 aqui, e vir aqui e colocar 999, ele vai executar isso aqui 1000 vezes. Então, com apenas uma linha de programa, ele executa, né? Vamos ver aqui se ele vai aguentar. Foi embora, lá, executou. Executa aqui para as 1000 vezes essa mesma tarefa. Então, você vê que você executa o mesmo cálculo 1000 vezes para variáveis diferentes. Então, você enxerga aqui, começa a visualizar o potencial de quantas vezes você... de quanto de código você consegue reduzir dentro de uma estrutura de repetição. Então, as estruturas de repetição dentro dos códigos para CLP, eles funcionam dessa maneira, né? Você só tem que se atentar justamente como a lógica ela já é repetitiva, ela já entra num loop infinito, você tem que tomar muito cuidado. E por que esse cuidado aqui eu falei porque a gente tem que tomar? Principalmente que está relacionado com a questão de você ficar preso o seu programa aqui dentro de CLP, dentro da estrutura de repetição. Ele não vai executar nada mais dentro dessa tarefa enquanto ele não terminar essa execução. Então tome muito cuidado, isso daqui na verdade a gente tem que usar com um certo cuidado para que você não coloque o seu próprio programa em uma condição onde você vai travar a sua CPU. Então assim, a gente começou estudando isso daqui, entendeu toda essa estrutura e é possível fazer lógicas diferentes? Sim. Como a gente tem essa estrutura de array, já no próximo vídeo, né, para até não ficar tão extenso, eu vou trazer um exemplo, por exemplo, da gente trabalhando dentro de uma estrutura dessa, com o botão liga e desliga, por exemplo, porém ao invés de controlar apenas uma lâmpada, eu posso controlar 1000 lâmpadas, né? Uma estrutura igual essa daqui, por exemplo, né? Deixa eu colocar um último exemplo aqui que vai fazer sentido aqui dentro da parte de automação para a gente, né? Vai fazer um pouco mais de sentido. Deixa eu colocar aqui esse exemplo. Vamos fazer isso aqui, ó. A gente tem espelhos aí, né? var01, vamos colocar aqui underline bool. Vamos declarar dois arrays de booleanos, né? Dois arrays aqui de booleanos. Quando a gente quer fazer, por exemplo, uma estrutura que a gente chama de espelhos, né? Você quer pegar variáveis, talvez, variáveis internas dentro do seu sistema e você quer converter essas variáveis aqui, né? Você quer fazer um espelhamento uma para outra. Então, por exemplo, normalmente o que a gente faz? Eu quero que a variável 2 ali... aqui deixa eu colocar um array aqui. Eu criei elas como um bool unitário. Vou colocá-las como array aqui. Deixa eu pegar aqui essa estrutura e copiar aqui para baixo. Então, assim, imagina que é a seguinte situação. Eu preciso fazer essa lógica aqui, ó. Deixa eu até colocar a lógica aqui em cima. Eu preciso pegar esse endereço var 01, né, underline bool, por exemplo. E eu quero, né, fazer esse primeiro endereço aqui de array, eu quero fazer com que ele seja igual a esse. Porque dentro da sua lógica você está pegando um valor, você trabalha e depois você quer espelhar para uma saída digital, por exemplo, né? Para uma saída física. Então aqui, se você observar essa lógica que a gente acabou de criar, o que ela está fazendo aqui, né? Peraí, esqueci do igual. O que eu estou fazendo? Né? Normalmente, o que você vê aí dentro de programa? Ele faz isso,
Aí você vai vir e vai copiar aqui para baixo, por exemplo, ó, vamos mudar o endereço aqui, colocar 1, e aqui a gente vai colocar 1, tá? Então o que eu estou falando? Eu estou falando que esse endereço de bool, né, esse endereço booleano, se ela for 01, eu quero que ele pegue esse endereço e faça um espelho para cá. Então o valor que esse cara receber, você pode tratar isso aqui dentro de outras lógicas dentro do seu programa, o valor que ele receber eu quero que ele replica para cá, tá? Normalmente você vai ter isso daqui, então você vai digitar, vamos dizer que você tenha 100 variáveis, você vai vir aqui, vai copiar, colar, tá? Existe uma vantagem de fazer isso, eu vou explicar daqui a pouco também, né? Mas basicamente é isso aqui que a gente vai fazer. Poxa, mas eu tenho que ficar digitando linha a linha, e se eu tiver 100? Pô, se você tiver 100, você pode fazer algo desse tipo aqui, ó. Eu vou vir aqui, né? Vou até deixar essa nossa estrutura aqui em cima da maneira com que ele tá. E eu vou substituir aqui para contador, ó. Contador, tá? Então você vê que eu faço um espelhamento com apenas uma linha, né? Então uma linha eu faço o espelhamento das 100 variáveis numa paulada só. Então você não vai precisar ficar digitando 100 linhas aqui, né? Eu vou apagar aqui, né, para ficar mais fácil a visualização. Então vamos lá, o que vai acontecer, ó? Eu vou vir aqui, vou descarregar esse programa. Na verdade, devia ter até apagado. Deixa eu apagar essa estrutura aqui em cima, né? Então vamos lá, vou descarregar aqui o software e a gente vai entender. Então se você observar, dentro dessa lógica que a gente criou, né? Como a gente está falando que a gente quer que a estrutura aqui da var01 receba o valor que está na var02, eu vou vir aqui e vou colocar true nesse bit e nesse bit, ó. Então a gente está no 0, no 3 e no 6. Deixa eu escrever aqui para dentro. Eu escrevi o valor aqui. Olha o que acontece. Ele replica dentro dessa estrutura. Então, com apenas uma linha, né, de programação, não uma linha de programação, a gente tem a questão aqui da própria estrutura. Vou apagar essa variável aqui que está atrapalhando um pouco a visualização. Deixa eu jogar isso aqui para baixo para a gente conseguir visualizar somente isso daqui. Se você olhar essa estrutura, olha o que está acontecendo, né? Eu tenho um espelhamento de 100 variáveis em apenas uma linha aqui, ó. Né? Falou, ah, não, mas eu tenho essa estrutura aqui em cima, tem essa e tudo mais. O que ele está fazendo? O valor que está sendo recebido nessas variáveis aqui, dessa array, ele está replicando para dentro dessa primeira array. Então, se você for lá, por exemplo, ó, você não precisa digitar todas as linhas, né? Vou vir aqui, por exemplo, e vou colocar aqui. Então, eu conseguiria fazer uma estrutura, por exemplo, de lógica para tratar 100 motores de uma vez só. Faz sentido isso? Pessoal, agora é o detalhe, né? Poxa, aparentemente faz muito sentido. Porém, pessoal, isso aqui é uma decisão, ó, você vê que ele replicou. Isso aqui é uma decisão que ela tem que ser tomada com cuidado. Por quê? Porque uma vez que você colocar dessa forma, se você observar, você não consegue enxergar estrutura, linha a linha o que está acontecendo. Então depende muito da lógica que você vai utilizar. Se você só está fazendo uma estrutura como essa, que é uma estrutura muito simples, que a gente só está pegando um valor e replicando para dentro aqui de um contador, replicando um endereço no outro, faz sentido, rápido, economiza código, fica muito limpo. Se você está tratando várias lógicas aqui dentro, um tipo de lógica que eu particularmente não gosto muito, mas já vi bastante gente aplicando, que chama lógica indexada, né? Se eu tenho vários motores aqui de uma vez só, você vai ter dificuldade de olhar a lógica, né? Para o monitoramento não fica tão interessante, fica aí a critério de cada um como vai fazer. Para que tipo de estrutura eu costumo trabalhar com esse tipo dessas estruturas de repetição? Quando você precisa fazer muito cálculo e tratar de vários valores ao mesmo tempo, vale muito a pena quando você precisa mover valores. Então começa a fazer um pouco mais de sentido. Então tome um certo cuidado, muitas vezes você também aprendeu aí a programar em Python, em C++, ou algum outro tipo de linguagem que você sempre usa, que são muito úteis, esse tipo de estrutura de repetição. Porém, tome um pouco de cuidado quando você for usar ela dentro de Logic ST, se atentando a todo esse momento, a tudo isso que a gente fez, né? Pessoal, vou terminar esse vídeo, até mesmo porque tá bem extenso já, né? Pra gente entender mais essa questão agora da estrutura, como ela trabalha, como ela funciona. E já no próximo vídeo que eu for colocar aqui sobre, dentro dessa playlist, sobre linguagem ST, a gente trata de uma lógica um pouco mais focado na questão das aplicações de automação industrial. Bom, pessoal, se você não curtiu o vídeo ainda, né? Já curte, compartilha para o seu amigo que quer aprender um pouco mais sobre automação e indústria 4.0 e não deixe de se inscrever no canal para receber todos os nossos vídeos. Bom, pessoal, esse vídeo termina por aqui. Fico aguardando vocês aí para um próximo vídeo.